Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Espero que tenham tido aí um excelente fim de semana. E eu tô aqui mais uma vez para poder agraciá-los aí com o meu bom dia. Que todos tenhamos aí uma excelente semana, né? Partindo do princípio que hoje oficialmente começa aí o nosso quarto bimestre, né? Página 30, tá? Página 30 da nossa apostila. Nós vamos falar de sociedade capitalista. Nas últimas aulas nós falamos de modos de produção, né? E hoje a gente vai falar de sociedade capitalista. Página 30, tá? Para acompanhar aí. Então já vou começar, eu vou deixar um pouquinho a postura de lado aqui. Eu já vou começar dizendo assim, quando a gente fala de capitalismo, a gente tem que ter a ideia central, que é de Karl Marx, né? Ele criticava o capitalismo de uma forma extremamente evidente. Só um minutinho, página 30, tá? Para aqueles que estão chegando agora. Então, assim, Karl Marx criticava o capitalismo de uma forma muito evidenciada, pois na concepção dele, ele não aceitava o modo de produção que era imposto. As pessoas vendiam sua força de trabalho por baixos salários, né? E essas pessoas acumulavam riquezas para os donos das indústrias, gerando aí o que nós chamamos lá atrás de a mais-valia. Mas essa mais-valia ela se concentrava na mão de pouquíssimas pessoas, tá? Então, na concepção do Karl Marx, como está lá na apostila de vocês, que daqui a pouco a gente vai ver, o capitalismo ele é, ele era e é, né, segundo hoje os marxistas, extremamente ingrato para a classe trabalhadora, né? Por quê? Primeiro vamos entender o que é o capitalismo. É um sistema socioeconômico que visa o lucro e a acumulação de riquezas. E obviamente que o capitalismo ele vai estar baseado na propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção eles podem ser máquinas, terras, instalações industriais, né? E eles têm a função de gerar renda, né? Através do trabalho, né? Então eu coloquei essa imagem para vocês, né? Uma charge que eu particularmente acho fantástica, né? No qual um político, né? Ou o dono do capital, ele está pescando lá os peixes do pescador. Então o capitalismo ele tem mais ou menos, segundo Karl Marx, mais ou menos essa ideia, né? Então, na apostila de vocês, ela vai trazer a história de uma mulher que é considerada a mulher mais rica do planeta, né? E ela coloca que o salário ideal, para polemizar, é óbvio, né? Ela coloca que o salário ideal seria R$ 4 por dia, né? Depois a gente vai ver a história dessa mulher considerada a mais rica do mundo. O nome dela é Gina, né? Mas antes disso, deixa eu colocar para vocês de uma forma bem direta o que é capitalismo, né? Então, vocês certamente sabem, né, que nós vivemos hoje num mundo capitalista. Mas afinal, o que isso significa? Quais são as características da sociedade, né, que fazem com que nossas economias sejam consideradas capitalistas? Nós já conversamos, né, a respeito do sistema capitalista, como ele surgiu e por quais fases o capitalismo passou desde o seu início, né? Isso lá em meados do século XV, né? Vocês já viram a história, mas não convém sempre dar uma rememorada. Eu vou procurar explicar, né, o que é capitalismo e como ele funciona e quais são as suas principais vantagens e desvantagens, tá legal? Então, independente lá da apostila de vocês, né, é bom a gente saber que existem, dentro do capitalismo, existe o que nós chamamos de
classes sociais, né? Então, o capitalismo, obviamente, ele vai se basear nessa diferença de classes sociais. Os capitalistas, que são os burgueses, e os proletários, que são os trabalhadores. Por sua vez, os capitalistas, eles são os donos, os detentores do meio de produção. Eles empregam os trabalhadores e eles pagam salários. Os proletariados, por sua vez, oferecem o quê? A sua mão de obra para realizar determinado trabalho em troca de uma remuneração. Então nós podemos dizer que o capitalismo é o oposto do socialismo, pois este, ele vai defender a propriedade social dos meios de produção, não a propriedade privada. Vejamos então, no capitalismo, a comercialização dos produtos ela é realizada em um mercado livre e abrangente, com pouca ou nenhuma interferência do Estado. Nesse caso, as empresas elas vendem os seus produtos conforme as leis da oferta e da procura, ou seja, conforme a quantidade de produtos que são produzidos e vão lá estar em estoque. E também de acordo com a procura do consumidor pelos serviços e pelos bens de consumo. Até aí tudo bem? Então vamos pensar no exemplo de uma indústria automobilística. Os capitalistas são os sócios da empresa. São eles os donos de todas as máquinas usadas na produção dos veículos e tudo que envolve a distribuição destes até o final do processo, como caminhões, software, distribuição e lojas. Os proletários, eles trabalham para essa indústria e eles recebem um salário como retribuição da sua mão de obra. Ao final desse processo, depois que os carros são vendidos, os capitalistas recebem um dinheiro pago pelos compradores e desse dinheiro, uma pequena parte é paga em salários, outra parte é paga em impostos, taxas e custos de funcionamento. Estes são alguns exemplos, e o restante disso tudo é o lucro do capitalista, é o lucro de quem detém o poder da indústria. Esse lucro ele pode ir para os sócios ou então pode ser reinvestido na empresa para ampliação das suas atividades. Quanto às principais características do socialismo, para ficar ainda mais fácil de entendimento como funciona esse sistema, eu vou explicar algumas características peculiares do capitalismo. Primeira, a propriedade privada dos meios de produção. Então, assim, para o funcionamento do capitalismo, é necessário que o Estado, o governo, garanta aí a propriedade privada. Com a propriedade privada garantida, os capitalistas, detentores de terra, maquinários ou qualquer outro meio de produção, são livres para utilizá-la da forma que desejam. Afinal, eles são os donos dos recursos. Então, o segundo princípio é a busca pelo lucro e pela acumulação de riqueza. O objetivo do capitalismo principal é a obtenção de lucros. Então, cada vez maiores esses lucros, eles são decorrentes dos trabalhos dos proletários nos meios de produção. Fábricas, comércios, agricultura. Então, para a maximização do lucro, é comum que os donos dos meios de produção eles reduzam o máximo dos seus custos, das suas atividades, e elevem os preços dos produtos ou a prestação de serviço quando for possível. Tá legal? A economia de mercado, que é a lei da oferta e da procura, ela também é importante no capitalismo, porque em uma economia de livre mercado, os bens e serviços são distribuídos de acordo com a lei da oferta e da procura. E há pouca interferência do Estado. Então, segundo essa lei, para os produtores, ou seja, para aqueles que produzem e vendem os bens, quanto mais alto o preço do produto, mais interesse ele vai ter em vendê-lo, por consequência, e maior a quantidade da oferta.
né? Então, assim, se o preço do produto for muito baixo, os produtos vão ter pouco estímulo para permanecer no mercado, pois terão aí o que nós chamamos de baixos lucros. Por outro lado, a procura, né, que é o comportamento oposto, se os consumidores tiverem interesse em consumir um produto, obviamente que quanto mais baixo for o seu valor, mais terá uma garantia dentro do mercado. Então é uma relação bem simples, né? Segue esse raciocínio. Se você está com sede e pretende comprar água, você provavelmente comprará apenas uma garrafa, se considerar o valor dessa água bem alto, tá? Mas se ela estiver barata, você vai considerar comprar uma quantidade maior de água, né? Partindo do pressuposto que mais para frente você vai ter sede. Então, quando há uma intensa competição entre os capitalistas, aquele que conseguir reduzir mais os seus preços, obviamente que vai conseguir vender mais. Então, nessa dinâmica, os consumidores buscam sempre o quê? Os menores preços, e os donos do meio de produção buscam sempre os maiores lucros. Tá claro isso? Vamos lá, falar um pouquinho dessa Gina. Então, assim, em setembro de 2012, uma reportagem publicada em diversos sites, revistas e jornais fazia a referência às declarações de Gina Rinehart, a mulher mais rica do mundo, lamentando que a mão de obra australiana estava ficando muito cara, ao contrário do que acontecia na África. Então, a mulher mais rica do mundo diz que o salário ideal é o africano, de R$4 por dia. Então lá, essa reportagem. A mulher mais rica do mundo e herdeira de um império de mineração, Gina Rinehart, afirmou que nessa quarta-feira, dia 5, que a Austrália está ficando muito cara aos mineradores e disse que conseguiria contratar trabalhadores na África por apenas $2 por dia, ou cerca R$4, quando o dólar estava R$2. As evidências são inquestionáveis de que a Austrália está ficando cara demais e pouco competitiva para os negócios voltados à exportação, disse Gina. Em uma rara aparição pública no Clube de Mineração de Sydney, um vídeo com a fala da bilionária foi divulgado no site da entidade. Os africanos querem trabalhar, os seus trabalhadores desejam trabalhar por menos de $2 por dia. Tais números fazem eu me preocupar com o futuro desse país, disse. Estamos nos tornando uma nação de alto custo e alto risco para os investimentos. Rinehart pediu que as mineradoras pudessem levar trabalhadores estrangeiros para a Austrália e sua empresa Hancock Prospecting conseguiu aprovação em maio para contratar pouco mais de 1.700 funcionários de construção estrangeiros para um projeto no oeste australiano. Não é o costume da Austrália jogar às pessoas $2, jogar a elas uma moeda de $2 e pedir que trabalhem o dia inteiro, disse Gillard. Nós apoiamos os salários adequados e as condições de trabalho decentes. Outra polêmica. Na semana passada, a Gina gerou grande polêmica ao fazer piada com os invejosos que, segundo ela, passam mais tempo bebendo que trabalhando. Ela também pediu ao governo que diminua o salário mínimo para atrair mais investimentos. Gina Rinehart, herdeira e presidente do grupo Hancock Prospecting, tem uma fortuna avaliada em 30 bilhões, segundo a revista Business Review. Se sentem inveja dos que têm mais dinheiro que vocês, não fiquem sentados reclamando. Faça algo para ganhar mais, passe menos tempo bebendo, fumando e brincando e trabalhem mais. Como se isso fosse o caso, que quem trabalha mais pode ter aí um êxito maior. Né? Tem estivadores, tem cortadores de canas, que eu falei para vocês, que ganham menos que isso. Tá? Então, polêmicas à parte, os modos de produção e informações sociais, né? Na página 31, tá lá. Ó. Quando Marx desenvolveu o conceito do modo de produção, proposto como um modelo teórico construído para auxiliar a análise de diversas formas de civilização, sua intenção era, abre aspas, decifrar o capitalismo de seu tempo,
Sobretudo na Europa, Marx tomou a Inglaterra como expressão mais bem acabada do modo capitalista de produção. Ao comparar suas conclusões com o capitalismo de outras nações, como França, Rússia e o futuro Império Alemão, ele notou a necessidade de adaptar o modelo teórico à nova realidade econômica, política e social com que deparou. Então, essa deparação de Marx, né, ela nos leva ao entendimento de que o capitalismo ele tem a sua forma cruel de existência, porque sempre, como eu digo para vocês, se não houvesse pessoas oprimidas, não haveriam os opressores. Então, dentro do capitalismo, essa divisão de classes é como se eu dissesse assim, não haveria no mundo pessoas ricas, se não houvessem os pobres. Porque a riqueza acumulada, ela é em cima da exploração desses pobres. Então, o que Marx fazia é criticar o capitalismo, né, quando eu coloquei para vocês, de uma forma extremamente evidenciada, né? A maneira com que o trabalhador ele vende a sua força de trabalho, né? Essa maneira ela vai estar atrelada aos interesses do cara que compra. E se o objetivo principal é o lucro, obviamente que eu tenho que pagar menos para lucrar mais. Tá? Essa é a lei do capitalismo. Obviamente que é cruel, mas dentro desse mundo que nós vivemos, né, de uma sociedade desigual, o que impera é o capital. Então, dessa forma, o que eu posso colocar para vocês é que o capitalismo ele gera, assim, uma sociedade desigual e faz com que algumas pessoas tenham todos os seus direitos básicos de sobrevivência garantidos, enquanto outros vivem em condições desumanas de habitação, saúde, higiene, educação, entre tantos outros de que são privados, gerando aí graves manifestações de questão social. Então esse cenário, né, ele vem mudando com o passar dos anos. A questão social está sendo cada vez mais discutida devido à Declaração dos Direitos Humanos, né, na qual todas as pessoas devem ter seus direitos garantidos. Então as empresas, hoje elas estão valorizando mais os seus funcionários devido à força sindical, que a fiscaliza, né, quando eu digo fiscaliza, que vai atrás dos direitos trabalhistas. E aí nós ainda temos pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas os números, eles vêm diminuindo de acordo com o censo realizado em 2010, segundo o IBGE. Na minha concepção, eu não acredito nesse censo, porque a tendência dentro do mundo capitalista é sempre aumentar a discrepância entre ricos e pobres, né? Cada vez o rico vai ter mais e cada vez o pobre vai ter menos. Para quê? Para que haja esse equilíbrio dentro do capitalismo. Tá legal? Então assim, eu encerro hoje aqui. Na outra aula a gente fala de dia 26, né? A gente fala de capitalismo e capital. Tá legal? Gente, se tiverem alguma dúvida, por gentileza, reportem, né? Estejam à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento. E mais a mais é isso. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e estamos juntos.